Olá, amigos do canal maior de todos os tempos. Eu sou o Fernando Campos Ribeiro, membro da Sofis e também do podcast Amigos do Urbano. E o papo hoje vai ser sobre Santos e Paysandu. As equipes se enfrentam nessa sexta-feira em mais uma jornada santista pelo Campeonato Brasileiro da Série B. E, como o papo aqui é a história, o primeiro confronto aconteceu em 1947. O Santos fez uma grande excursão pelo norte e nordeste do país entre os anos de 1946 e 1947. Até alguns brincaram que o Santos foi considerado campeão do norte e nordeste do nosso Brasil, porque o Santos fez muitas partidas lá e voltou para São Paulo invicto, fazendo com que a torcida santista comemorasse esse feito, tal qual o título do Campeonato Paulista de 1935, ou seja, 11, 12 anos antes. O Santos venceu o Paysandu no primeiro confronto por 4-1, confronto esse disputado no estádio Curuzu. Os gols do Santos foram marcados por Aldo Frises, que marcou 2 vezes, Zeferino e também de Caxambu. As equipes se enfrentaram novamente em 1968 no mesmo local, com nova vitória do Santos, também no amistoso, desta vez por 3-1. As equipes demoraram um pouquinho para se enfrentar em uma competição nacional, se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro de 1977. Na Vila Belmiro deu Santos novamente, vitória santista por 4-0, com 2 gols marcados pelo Reinaldo e 2 de um então muito jovem Juari. O gol. Reinaldo entra pela esquerda e chuta cruzado de pé direito, sem defesa. Segundo gol de Juari, entrou pela direita e chutou cruzado, mais uma vez sem defesa. Bola alta na área, Reinaldo toca de cabeça para Juari. Mesmo apertado, ele consegue chutar fora do alcance do goleiro. Passe longo, encontra Reinaldo impedido. Todo o Paysandu parou, ele apenas encobriu o goleiro. O gol valeu, 4-0 Santos. Em 1981, as equipes se enfrentaram novamente na Vila Belmiro e Santos outra vez, novamente 4-0, com 3 gols marcados por Aloísio, o Aloísio Guerreiro, pai de 2 jogadores campeões pelo Santos, tanto o Bruno Moraes quanto o Moraes. O Aloísio fez 3 gols nesse jogo e um gol foi marcado pelo Carlos Silva. No ano seguinte, 1982, depois de um empate em 0-0 no estádio Alaci Nunes, e depois jogaram na Vila Belmiro, com uma grande atuação do Palhinha, do velho Palha. O Santos, treinado por Clodoaldo, venceu o Paysandu por 4-1, com gols do xerife Márcio Rossini, mais um gol marcado pelo Carlos Silva e 2 gols de João Paulo, o Papinha da Vila.
No ano seguinte, 1983, as equipes se enfrentaram novamente. O Santos venceu jogando lá no Pará por 2-1. Paysandu fez 1-0 no Mangueirão nesta cabeçada. Mesquita número 8. Paulo Isidoro, quem não lembra dele? Empatou o Santos. Aí João Paulo, apareceu o Paulo Isidoro, tocou o gol do Santos. Paulo Isidoro. O Santos venceu de 2-1. O gol da vitória foi de Serginho Chulapa, hoje técnico do Santos. Aí Serginho, gol do Santos. E na Vila Belmiro novamente goleou, novamente por 4-1. João Paulo marcou novamente, foi ele que abriu o placar. E aí o Serginho Chulapa, marcou 3 vezes, fechando a goleada para o Santos. E era o começo da trajetória do Serginho aqui no Santos, uma trajetória que transformou ele num dos maiores ídolos da nossa história. Depois dessa partida, as equipes ficaram 9 anos sem se encontrar, até que jogaram no Brasileiro de 1992. O Santos venceu por 2-1, né? O lateral esquerdo Gilson cobrou falta, o Salles do Paysandu marcou contra, mas o árbitro Dalmo Bozano deu gol para o meia Ranielli. O Vladimir chutou cruzado, o goleiro Sérgio acabou traído pelo Motinho Artilheiro e empatou o jogo para o Paysandu. E quando parecia que a partida se encaminhava para um empate, o volante Carlinhos decretou a vitória santista. 2 anos depois, 1994, o Santos venceu o Paysandu por 1-0, com gol de classe de Marcelo Fernandes, ele mesmo. No ano seguinte, 1995, o Santos disputava cabeça a cabeça com o Atlético Mineiro para quem passaria a fase semifinal. E o Santos jogou contra o Paysandu na Vila Belmiro. O Carlinhos marcou novamente com um belíssimo chute. O Giovani ampliou e o Catanha, que depois se naturalizou espanhol, diminuiu de pênalti, mas não adiantou nada. 2-1 para o Santos. Ao final desse campeonato, que o Santos chegou até a decisão, todos sabem o fim da história, o Paysandu acabou rebaixado, levou com ele o União São João de Araras. E demorou bastante tempo para o Paysandu voltar até a primeira divisão. Isso aconteceu só em 2002, quando o Santos e Paysandu se enfrentaram. O Santos que terminaria aquele campeonato como o grande campeão, mas a partida contra o Paysandu foi bastante confusa. O Zé Augusto abriu o marcador aos 11 minutos, o Elano empatou 2 minutos depois. E no fim do segundo tempo, o Jobson lançou o Van Dijk, que marcou o segundo gol. Os jogadores do Santos ficaram bastante incomodados, alegando o impedimento, e partiram para cima do auxiliar. E aí a polícia local foi defender o auxiliar, acabou gerando uma confusão com os jogadores e o zagueiro Preto foi agredido, né? Tomou uma pancada na cabeça, caiu desmaiado e no meio da confusão o técnico Leão chegou a ser atingido com gás de pimenta nos olhos. Cenas lamentáveis no Mangueirão em 2002. No ano seguinte, 2003, o Santos jogou novamente no Mangueirão pela 4ª rodada. O Robinho abriu o placar aos 38 minutos da primeira etapa, mas o Elber marcou 2 vezes e virou para os donos da casa. O Santos acabou derrotado novamente por 2-1. E no segundo turno, o Santos venceu por 2-0, com gols do zagueiro Alex e do meia Diego, de pênalti. Naquela altura do campeonato, o Santos estava a 1 ponto do Cruzeiro, 2003. O Santos chegou a brigar com o Cruzeiro pela liderança, mas a equipe de Minas acabou como campeão. No ano seguinte, o Santos foi o grande campeão, 2004, e jogando na Vila Belmiro, o Santos venceu o Paysandu por 6-0. O Robinho marcou 2 gols, o David teve 3 assistências nessa partida, os 2 foram o destaque daquela goleada santista. No segundo turno, um duro jogo entre Santos e Paysandu no Mangueirão. O Santos conseguiu um empate, né? Arrancou o empate com um gol marcado pelo centroavante William. Em 2005, o Santos, que era treinado por Alexandre Galo, estreou na competição sem torcida, mas venceu o Paysandu por 4-1 jogando em São Caetano do Sul, no estádio Anacleto Campanella. David marcou logo no começo do jogo, o Robinho ampliou e o Leonardo, aos
22 minutos marcou contra, diminuiu, mas aí o Edmilson marcou aos 24 do segundo tempo e o David fechou o placar de 4-1 para o Peixe. No jogo do segundo turno, marcou a despedida do Robinho dos Santos, quando ele foi jogar pelo Real Madrid. O Paysandu abriu 2-0 com gols de Robson e Marco Aurélio. O Santos acabou virando a partida de maneira heróica. O Giovani marcou antes do fim do primeiro tempo e no segundo tempo o atacante Geilson e o volante Zé Elias, ele mesmo, que marcava poucos gols, acertou um bonito chute e decretou a virada santista. Esse foi o último ano que o Paysandu disputou a elite do Campeonato Brasileiro. Naquele campeonato foi rebaixado junto ao Coritiba, ao Atlético Mineiro e também ao Brasiliense. E as equipes não mais se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro, mas elas se enfrentaram pela Copa do Brasil de 2017 e esse foi o último confronto entre as equipes na fase oitavas de final. Jogaram na Vila Belmiro, o Santos venceu por 2-0 com gols de Bruno Henrique e do colombiano Jonathan Copete. Lá no Mangueirão, em Belém do Pará, o Santos venceu novamente, desta vez por 3-1, com 2 gols marcados pelo Bruno Henrique, um aos 26 da primeira etapa e outro aos 15 do segundo tempo. E para o Santos fechou o marcador o atacante Kaique, né? E a vitória 3-1, aliada à vitória na Vila Belmiro, fez o Santos seguir adiante para a fase quartas de final daquela Copa do Brasil, certo? Eu fico por aqui, na próxima rodada estarei de volta com mais a história e que o Santos consiga uma boa vitória lá no norte do nosso Brasil. Boa sorte a quem estará lá acompanhando como torcedor e também ao time do Santos, certo? Grande abraço, tchau, tchau.